Olá, hoje nós viemos refletir sobre um ponto fundamental para as nossas vidas, que é a oração. Nós começamos no nosso encontro passado e hoje vamos dar sequência através do início do Pai Nosso, quando Jesus ensinou os discípulos a orar. Há um consenso entre ciência, filosofia e religião que a mente humana é a grande chave que determina a nossa felicidade, a nossa infelicidade, a nossa saúde ou a nossa doença, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Desvendar os poderes da mente, praticar os poderes da mente, realizar os poderes da mente fabulosos, são o grande desafio que a gente precisa enfrentar, até porque a nossa prisão, a prisão existencial, é caracterizada por um círculo vicioso em que as ações ruins nos aprisionam em sentimentos e pensamentos ruins, como mágoas, culpas, preconceitos. E essas mágoas, culpas, preconceitos, os pensamentos ruins, os sentimentos desarmônicos vão se revelar necessariamente em atos desarmônicos, fazendo com que atos e pensamentos vão se gerando uns aos outros num quanto pior, pior. E é assim que a gente se acostumou, até com naturalidade, a dizer que a humanidade vai de mal a pior. Mas a mente, através da vontade, mais precisamente através da boa vontade, pode propiciar, pode se estimular a uma mudança. Porque se a mente desarmônica produz atos desarmônicos, é claro que se a boa vontade conseguir harmonizar a mente, nós entramos num círculo virtuoso. É preciso então vigiar os nossos próprios pensamentos e perceber quando a nossa vibração cai para atuar e elevar essa vibração. Mas como nós devemos elevar essa vibração? Então Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, fez nas primeiras proposições uma chave de libertação da nossa cultura religiosa distorcida. Ao dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, aí podemos enxergar esses três convites à libertação dos piores aspectos da nossa cultura religiosa, dos preconceitos amesquinhadores da nossa relação com Deus. O Deus da antiguidade, os registros históricos estão aí para nos mostrar, e a própria Bíblia com o Javé, o Deus dos exércitos, o Deus da ira, o Deus da vingança, eles estão aí para nos dizer que Deus era um humanizado. Na dificuldade do homem se divinizar, ele humanizava a Deus. Esse Deus humanizado, ele traz as características humanas da violência. Ele é uma projeção da violência humana na própria divindade, com o intuito consciente ou inconsciente de nos acomodar, porque se o próprio Deus é violento, nada temos a fazer com a nossa violência. O efeito disso é trágico, é claro. Nós fazemos de Deus uma acomodação. Se o próprio Deus, que seria o nosso grande chamamento para o bem, é a nossa acomodação, na ira, na humanidade, na vingança, na punição, então punamo-nos
vinguemo-nos, violentemo-nos uns aos outros. É disso que Jesus vem nos libertar ao ser o primeiro que inaugura esse chamamento maravilhoso que é chamar Deus de Pai, onde se substitui o temor a Deus, base da religiosidade de todos os tempos, pelo amor a Deus, que é o vínculo que une o Filho ao Pai. Pai de quem? Pai das nações, o Deus das nações, o Deus das famílias. Na Roma se tinha um Deus das famílias, o Deus doméstico, do domus. Na antiguidade toda você tinha o Deus das guerras, e quando um país vencia o outro é porque o Deus era mais forte. E a libertação desse Deus para ser nosso, um Pai nosso, de quem? Dos judeus? Certamente um Deus, um Pai de toda a humanidade. O vínculo de amor e a abrangência que a simples expressão Pai Nosso nos propõe já são por si só maravilhosas. Não é mesmo? Santificado seja o vosso nome. Não, antes disso, Pai Nosso que estais nos céus. O que Jesus quis enfatizar com essa expressão que estais nos céus? Porque também a nossa cultura religiosa localizou, coisificou a Deus em objetos sagrados, lugares sagrados, horas sagradas. Muita gente até hoje vive essa dualidade de uma vida mundana, uma semana mundana, e aquele dia que vai até a sua religião, ele vive um personagem sagrado, com voz, um tom de voz mais ameno, uma roupa dita respeitosa, uma postura diferente, para depois, logo depois, ele voltar à sua versão, ao seu personagem mundano. Deus, é claro que não está nos templos, nos ritos, nas coisas sagradas. Ele está nos céus, ele é uma abstração, ele não é uma coisa, ele está por todo lado. E a vulgarização de Deus é o terceiro combate que Jesus nos traz, é a terceira doença que Jesus nos vem curar com essas primeiras proposições do Pai Nosso, ao dizer que seja santificado o seu nome. É para que é um combate evidente a essa vulgarização de Deus. Em primeiro lugar, que se a gente usa até hoje nas palavras como graças a Deus, Deus me ajude, Deus queira, mas também há uma proposição mais profunda, porque João nos trouxe essa chave, certamente inspirado por Jesus, de que Deus é amor. E nós temos vulgarizado a palavra amor a ponto de falar que amo comprar sapatos, amo um time de futebol, amo os hábitos mais corriqueiros, amo comer pizza. Isso vai reduzindo e distorcendo e nos impedindo a nossa libertação, como um prisioneiro que tivesse a chave da sua prisão, da sua cela na sua mão, mas usasse para escrever nas paredes, para cavar, para forçar pedras e forçar situações, a ponto de que quando um dia ele tentasse colocar essa chave na porta para finalmente libertar-se, ela estaria completamente distorcida. Nós temos distorcido profundamente a nossa ideia de Deus e a nossa cultura religiosa. Jesus nos veio trazer um Deus de amor universal, cuja situação, cuja natureza está para muito além das aparências, das coisas, dos sentidos. Ele é
Ele está em todo lado e ao mesmo tempo está no interior de tudo que existe. Ele é imanente porque está dentro de tudo, átomos, vegetais, animais e seres humanos, mas ele também transcende isso tudo, porque ele vai para além de tudo que a gente vê e tudo que a gente conhece. E Jesus nos veio trazer a necessidade de sacralizar o amor. O amor é o sentido da vida. A expansão para o amor é a razão da gente viver. É através do amor que nós vamos nos reunificar dessa fragmentação interna que nós fizemos, reunificar nas nossas relações, nos reunificar com o outro, separação que a gente trouxe pelas disputas, pelas guerras, pelos conflitos, e nos reunificar com Deus, com o ambiente, com a natureza, com o universo, porque para muito além da tragédia da fragmentação humana que nós temos promovido em falsas identidades raciais, nacionais, institucionais, sexistas, classistas, profissionais, porque a gente se atém à superfície, onde somos todos muito diferentes. Nós, para muito além disso tudo, temos dentro de nós, como criaturas de Deus, o próprio Criador, uma fagulha divina, que finalmente, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar como nosso verdadeiro eu, como nossa verdadeira natureza, porque, como está dito nas Escrituras e foi repetido por Jesus Cristo, ratificado pelo Filho de Deus, nós somos deuses e trazemos dentro de nós todos os potenciais e mais ainda que já existiram, que uma criatura já exemplificou na Terra, a ponto do próprio Mestre dizer aos discípulos que eles fariam tudo o que ele fez e muito mais. E nós também. Nós podemos adiar o nosso destino de luz com as nossas teimosias, com as nossas violências, com as nossas instituições, com os nossos sistemas de poder. Mas mais cedo ou mais tarde brilhará a nossa luz, brilhará o Deus em nós. Lindo o cumprimento indiano que diz: Namastê, o Deus em mim reconhece, respeita, ama o Deus que mora em você, que mora no outro, que mora no universo. Então, para você um ótimo dia. Namastê.